Graças a Deus por estarmos mais uma vez aqui nesta ocasião, para juntos nós estarmos meditando nas Escrituras Sagradas. Para mim é uma satisfação imensa estar aqui neste dia, para juntos nós estarmos aí refletindo sobre a Palavra de Deus e meditando na instrução que provém das Escrituras Sagradas. Eu peço que o Deus eterno de Israel continue abençoando a todos aqui presentes e também abençoe a vida daqueles que vão chegar a nos ouvir através do vídeo pelo YouTube, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Então eu peço no nome do Senhor Jesus Cristo que Ele lhes abençoe e que Ele possa produzir um avivamento tremendo dentro do coração de vocês e que Ele possa edificar as vossas vidas através da Palavra de Deus. Fica aqui o meu agradecimento a todos que todos os domingos participam aqui de nossos estudos bíblicos, de nossas exposições, e também o meu agradecimento para aqueles que nos acompanham através do YouTube. Você que já é inscrito, confira aí a sua inscrição, veja se está tudo certinho aí, veja se o sininho das notificações está ativado e se não estiver, ative ele para que você fique por dentro de toda nova exposição bíblica dessa série maravilhosa que nós estamos tendo aí no livro das Revelações. Você fique informado para cada novo sermão que é publicado em nossa plataforma. Eu peço que você deixe o seu like ou o seu dislike, você tem toda a liberdade, deixe seus comentários, para que assim nós possamos ir interagindo e que possamos ver como é que vocês estão reagindo a cada nova exposição bíblica que aqui nós publicamos. E aqueles que ainda não são inscritos, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like aí ou o seu dislike, deixe seus comentários também, clique no sininho das notificações, porque isso é muito importante para nós, para que o YouTube possa estar entregando cada novo sermão que é publicado nesta plataforma. Aqueles que já são nossos inscritos, eu peço que você compartilhe com um amigo para que esta mensagem possa chegar ao maior número de pessoas e que, assim como abençoou a sua vida, possa abençoar a vida de outras pessoas mais. Então eu agradeço a todos por sua colaboração, por tudo que vocês têm feito a favor deste canal. E eu peço que Deus lhes abençoe grandemente e que vocês possam ter um ótimo aproveitamento da exposição da Palavra de Deus, tanto aqueles aqui presentes, como aqueles que vão nos ouvir através do YouTube. No nome do Senhor Jesus Cristo eu peço tudo isso. Então, sem mais delongas, quem estiver com a sua Bíblia, por gentileza, abra conosco aí no livro das Revelações, no livro do Apocalipse, no capítulo 6, e versículos 3 e 4. E para a glória de Deus, nós já estamos chegando aqui à abertura do segundo selo. E aqui nós vamos ver algo terrível também que vai estar ocorrendo nos últimos dias, nos dias da grande tribulação. Então abra comigo aí no capítulo 6, de versículos 3 ao 4 do livro das Revelações. Então nos diz assim a palavra de Deus. Acompanhem comigo. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: Vem! E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Amém? Até aqui a leitura da Palavra de Deus, das Escrituras Sagradas. Então nós vemos nesses versos aqui a abertura do segundo selo, e este cavalo vermelho aí, com o seu cavaleiro, ao que tudo indica, ele é o presságio, ele é o emissário aí de guerras, conflitos e perseguições religiosas que vieram no passado, no presente e que virão no futuro sobre os homens, sobre a humanidade. Guerras entre as nações no sentido bélico, mas também aí conflitos entre classes, onde nós vemos aí ricos contra pobres, pobres contra ricos, o trabalhador contra o seu patrão, e também aí guerras étnicas, guerras aí entre raças,
E nós podemos dizer que raça só existe uma, e é a raça humana, mas o ser humano, por causa da sua loucura, tem dividido os seres humanos aí em raças, por causa da cor da pele, mas tanto o negro quanto o branco, o indígena, ou o asiático, todos são seres humanos, todos pertencem a um único gênero, o gênero humano, que é dividido aí em dois sexos, masculino e feminino. E nós também encontramos aí a parte dessas guerras étnicas aí, guerras raciais, nós encontramos aí também conflitos entre as famílias, de modo que esse cavaleiro sinistro aí, meus irmãos, ele reflete um período em que a humanidade estará em uma crise tremenda, tanto emocional, quanto psiquicamente, quanto psicológica, onde o ser humano vai estar invertendo os valores e assim caminhando para a sua própria destruição. Pois mais à frente nós vamos ver que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse que quando um reino se divide contra si próprio, ou quando uma família se divide contra si própria, ela não pode subsistir, não pode seguir adiante. O mundo rejeitou o príncipe da paz, o Senhor Jesus Cristo, e a única coisa que os seres humanos conseguiram produzir nesse meio tempo, depois que rejeitaram aí a vinda do Criador em forma humana, foi a guerra, conflito e divisões, nada mais que isso. E a cada guerra, meus irmãos, que é produzida pelos homens, vidas são ceifadas, sangue inocente é derramado, seja em conflitos raciais ou conflitos econômicos, seja como for. O ato mais vil, mais desprezível e desumano que o ser humano pode fazer aí, pode produzir, são as guerras. E todas as vezes que elas ocorrem, vidas são tiradas e oferecidas em um maldito holocausto ao diabo. Todas as vezes que guerras ocorrem entre os seres humanos, é isso que acontece. Vidas são tiradas, sangue inocente é derramado, e aí vidas são oferecidas nesse maldito holocausto estritamente ao diabo. O Criador, através desse texto, ele está mais uma vez nos dizendo que a única saída para a humanidade, para resolver esses problemas aí de conflitos que existem entre os seres humanos, a única solução é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enquanto os homens não se humilharem e reconhecerem que Ele é a nossa única saída dessa sujeira e corrupção que se encontra manifestada nesse mundo apodrecido e corrompido pelo pecado, a única coisa que os homens vão conseguir produzir é apenas a guerra, a destruição, a escassez, a morte, a maldade, o conflito e a divisão. Então esse texto nos leva a refletir que a nossa única saída se chama Jesus Cristo. Enquanto os seres humanos não se voltarem para o príncipe da paz, a única coisa que vai estar manifestado na terra é a desgraça, a escassez e a morte. O ser humano precisa refletir sobre isso e entender que sem o Salvador, os seres humanos não conseguem fazer nada. Eu me lembro do irmão Wayne Grudem, ao dizer que o ser humano sozinho ele não consegue. Ali em sua teologia sistemática ele falava a respeito disso e dizia que o ser humano tem que reconhecer que sozinho ele não consegue e ele deve se voltar para o Criador, olhar para Jesus e dizer: Jesus, sozinho eu não consigo, toma posse da minha vida, toma posse do meu ser, para que eu possa viver conforme a sua vontade. Porque se eu deixar de acordo com o meu coração, eu vou me voltar para o mal, eu vou me corromper e eu vou corromper os outros. Então, a única coisa que o ser humano consegue fazer até o momento é guerra, divisão e conflito. O irmão Dr. Hernandes Dias Lopes, ao comentar a respeito dessa seção aqui do Livro das Revelações, ele traz algo sério aqui e nos leva a refletir sobre esses conflitos. Ele diz assim, esse cavaleiro do cavalo vermelho representa a perseguição religiosa ao povo de Deus ao longo dos séculos,
O futuro será um período de guerras e rumores de guerras, de conflitos e perseguição até a morte, perseguição pelos judeus, pelos romanos, pela Inquisição, perseguição na pré-reforma protestante, perseguição na pós-reforma protestante na França e na Inglaterra, perseguição no nazismo, fascismo e comunismo, perseguições atuais. E nós vemos aí perseguições atuais. O maior número de mártires ocorreram apenas ali no século XX, diz o Dr. Hernandes Dias. Então, no meio daqueles 94 milhões de pessoas que foram mortas por esses regimes totalitários aí que ele citou, que foi o fascismo, nazismo e comunismo, boa parte deles eram cristãos e judeus que foram massacrados nesse período. E por isso que o Dr. Hernandes Dias ele fala que o maior número de mártires ocorreram só no século XX, porque teve esses períodos aí em que ditaduras sanguinárias estavam manifestadas no planeta Terra. E ao que tudo indica, meus irmãos, esse período de ditadura, esse período de escassez, esse período de guerra, esse período de morte sobre o planeta Terra, ele vai voltar, e vai voltar em uma escala muito maior. Sendo assim, meus queridos amigos, nós devemos entender que onde o Senhor Jesus ele chega aí, através da pregação do Evangelho, também chega aí a perseguição e a afronta. E nós, como igreja, temos que estar preparados para isso. Porque aqui tudo indica, quando nós olhamos as questões aí de geopolítica no mundo, nós começamos a entender que virá um regime totalitário que vai controlar o mundo inteiro, que é o regime do governo do anticristo. E ali nós vamos encontrar pregadores e pastores sendo calados. E desta forma, a perseguição contra o cristianismo vai ser aterradora e vai ser muito pior do que foi aí no período dos pais da igreja e no período aí dessa Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então, nós devemos estar preparados, pois a perseguição virá, e essa perseguição virá até mesmo no meio dos nossos próprios entes queridos. A nossa própria família vai se levantar contra nós. Veja aí o que diz o profeta Miqueias no capítulo 7 e versículo 6. Veja o que nós encontramos aqui, em Miqueias no capítulo 7 e versículo 6. É um texto que o Senhor Jesus ele toma no Novo Testamento, e ele fala que aonde ele chega, também chega a divisão, e ali a nora se levanta contra a sua sogra, o filho contra o pai contra o filho, e assim os inimigos do homem se tornam a sua própria família. Veja o que diz o profeta Miqueias aqui, capítulo 7, versículo 6. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa, ou seja, da sua própria família. E diz o profeta Miqueias: eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Então aqui ele dá uma palavra para esses crentes que vão estar sendo perseguidos aí no futuro. E talvez pode ser que nós que estamos aqui estejamos vivos nesse período, e ele nos diz que nós devemos estar olhando para o Senhor, o Deus da nossa salvação, e saber, meus irmãos, que ele vai nos ouvir no período de tentação. E veja aí em Lucas, no capítulo 12, versículos 51 ao 53, o Senhor Jesus ele fala também a respeito disso, dessa divisão, desses conflitos que vão vir sobre a humanidade no período da grande tribulação. E nós podemos ver, meus irmãos, que todas as vezes que a humanidade se dividiu, todas as vezes que houve guerras, e o mundo foi dividido aí em polos, polo socialista e polo capitalista, ali estava o espírito do anticristo, estava aí esse cavaleiro do cavalo vermelho, cavalgando e trazendo a destruição sobre a terra. Então aqui em Lucas 12, 51 ao 53, diz assim, veja o que o Senhor Jesus ele diz, supondes que vim para dar paz à terra? Ele está perguntando, vocês acham que eu vim dar paz à terra nesse momento? Ele diz assim, não, eu vou-lo afirmo, antes divisão.
Então o Senhor Jesus ele está dizendo que enquanto nós estivermos aqui nesta terra, em que governos iníquos aí, governos espúrios estiverem manifestados sobre a face da terra, aonde o Senhor Jesus ele chegar através da pregação do Evangelho, não vai chegar a união, vai chegar a divisão, que é o oposto do que ele quer para o ser humano. Mas não é porque isso deve ocorrer assim, isso ocorre por causa do coração corrompido dos seres humanos, que não aceitam a pregação do Evangelho do nosso amado Salvador Jesus Cristo. E diz o Senhor Jesus, verso 52, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, então a família vai estar dividida, 3 contra 2 e 2 contra 3, e a divisão aí ela não será igual, porque 3 estarão contra 2 e 2 contra 3. Haverá desigualdade, haverá um aspecto aí em que quem estiver no poder terá mais força para ir contra aqueles que vão estar a favor da palavra de Deus. E ele diz, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos, pai contra o filho, filho contra o pai, mãe contra a filha, filha contra a mãe, sogra contra a nora e nora contra a sua sogra. Então esse período em que esse cavaleiro aí do cavalo vermelho estiver cavalgando, haverá divisão ainda no meio das famílias, ainda no meio do povo de Deus. Muitos estarão caminhando à margem da palavra de Deus, estarão se afastando da palavra de Deus, enquanto outros estarão se aprofundando cada vez mais. E nós devemos estar preparados, meus irmãos, que após esse período de divisão que está sendo operado na face da terra, virá um período de fome, um período de escassez, tanto de alimentos, quanto aí da palavra de Deus também. Haverá fome manifestada sobre a terra, e esse vai ser o terceiro selo que nós vamos estar falando na semana que vem, que nós vamos estar falando a respeito do cavalo negro. Então, nós devemos entender que cada selo desse daí que o Cordeiro de Deus ele abre é produto do primeiro que foi aberto. Então, aquele cavaleiro do cavalo branco que aparece primeiro ali, ele vem causando aí divisão através de guerras e conquistas. E depois, através dessas guerras e conquistas, é produzido o cavaleiro do cavalo vermelho, que vem trazendo aí a destruição sobre a humanidade através de mais guerras, através de mais destruição. Veja o que nós encontramos aqui mais uma vez, versos 3 e 4. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. Então Jesus aqui ele chama através desse ser vivente que esse cavaleiro do cavalo vermelho, que estão as guerras aí, as divisões e a perseguição religiosa, ele chama que ele venha e que ele se manifeste. E diz, o verso 4, e saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, também lhe foi dada uma grande espada. Então, com efeito, nós vemos aqui, meus irmãos, que esse cavaleiro do cavalo vermelho, ele recebeu autoridade da parte do Altíssimo, da parte de Deus, para operar 3 ações aqui. A primeira ação que ele toma é tirar a paz da terra. Então ele vem trazendo confusão, ele vem trazendo aí distorção daquilo que é correto, daquilo que é verdadeiro. Ele vem confundindo a humanidade, ele vem destruindo todos os padrões morais, ele vem destruindo tudo que é verdadeiro, tudo que é genuíno. E quando nós vemos uma pessoa distorcendo a palavra de Deus, distorcendo aquilo que é correto, distorcendo os padrões morais, seja no sentido moral, seja no sentido religioso, nós estamos vendo aí esse cavaleiro do cavalo vermelho sendo manifestado. Então, o primeiro ato que ele opera aí é tirar a paz da terra. E depois de tirar a paz da terra, o segundo ato que ele vem fazendo aí é fazendo com que os homens se matem uns aos outros, se destruam uns aos outros. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês aqui para essa palavra aí que foi traduzida como matar. Ali no original grego, se nós formos traduzirmos ao pé da letra o que essa palavra se refere, essa palavra aí, ela bem mais significa massacrar,
O que define para nós um período de conflito, de guerra e de massacre ideológico aí entre os seres humanos, onde todos vão estar se dividindo, onde a humanidade estará dividida, onde os governos estarão divididos uns contra os outros e desta forma caminhando para a destruição. Então, o terceiro ato que esse cavaleiro aí ele toma é essa espada aí gigantesca, essa grande espada aí que ele recebe da parte do Altíssimo. Então, lhe é dada uma grande espada como símbolo do morticínio, como símbolo da mortandade que ele vai operar sobre os seres humanos, derramamento de sangue, fruto de guerras e confusão que foram operadas entre os homens através dos 2 primeiros atos aí que ele operou. Então, que foram fruto de atitudes que ele havia tomado anteriormente. Portanto, fica claro aí que esse cavaleiro aí representa o caos, as guerras, a perseguição religiosa que vai estar sendo manifestada entre os seres humanos. Recentemente, meus irmãos, recebi uma notícia vinda de longe, vinda da Coreia do Norte, onde alguns irmãos foram presos ali simplesmente por estarem lendo a Bíblia dentro dos seus domicílios, lendo a Bíblia dentro de suas casas. E ali leis foram baixadas em cima desse decreto aí do ditador Kim Jong-un lá da Coreia do Norte, onde toda a comunidade internacional se volta contra ele e diz o seguinte, que esses atos aí que ele está cometendo lá, de criar campos de concentração parecidos ali com o do nazismo, isso aí é desumano e vai contra todos os direitos da humanidade, contra os direitos humanos. E desta forma, mais uma vez, este homem ali, esse maldito homem é condenado. Sabem por quê? Porque junto a essa família que foi condenada aí por estar simplesmente lendo as Escrituras, ele condenou um bebê, me parece de cerca de 2 meses. E desta forma, a comunidade internacional não concordou com isso. Já não deveria ter concordado pela família estar sendo condenada, mas o que chamou a atenção deles foi o bebê, que já é algo totalmente imoral também, sendo condenado à prisão perpétua. E desta forma, esta criança vai passar o resto de sua vida preso dentro de cadeias ali que são totalmente deturpadas ali nesse regime totalitário ali da Coreia do Norte. E muitas vezes, meus irmãos, nós temos liberdade aqui no Ocidente e nós não lemos a Bíblia. Muitas vezes a Bíblia fica sendo empoeirada dentro das suas estantes, em suas casas, e você, tendo liberdade para lê-la, você não lê. Mas saiba que vai chegar um período que a sua liberdade de ler as Escrituras vai ser tirada. À medida que o anticristo for avançando aí com seus decretos. E hoje nós já vemos homens iníquos aí se levantando, criando e sancionando leis que vão tirar todos os nossos direitos. Então é necessário nós nos voltarmos para a palavra. Pegue, por exemplo, o que está acontecendo na Coreia do Norte. Lá eles não têm liberdade de ler as Escrituras, mas eles se matam para ler a Bíblia. E você, com liberdade, deixa ela se empoeirar na sua casa, deixa ela ficar toda amassada, cheia de ácaros, cheia de poeira, e não abre a Bíblia. Muitos usam ela como um amuleto, como em muitas empresas ficam abertas ali no Salmo 91, como se fosse fácil receber a proteção de Deus e simplesmente ter a Bíblia aberta ali em cima da estante no Salmo 91, isso vai te proteger. Saiba que se você não conhecer o Salmo 91, se você não estudá-lo, se você não aplicá-lo na sua vida, o fato de você ter ele aberto na sua estante não vai fazer nada para você. É necessário que você se arrependa e leia as Escrituras e se volte para ela. Então, tudo isso aí a respeito desse cavaleiro do cavalo vermelho significa guerra, caos e perseguição religiosa. O irmão Grant Osborne, ao comentar a respeito dessa grande espada que foi outorgada aí, que foi dada, que foi oferecida a esse cavaleiro, ele diz o seguinte, a espada, ela é grande não porque a espada usada na batalha era grande, mas também porque ela tem poder de destruir a terra. Então o irmão Grant Osborne, ele diz o seguinte,
que essa espada ela não é grande pelo simples fato da espada que era usada pelos romanos lá em batalha ser grande, mas porque essa espada ela tem poder de destruir o planeta Terra completo. Então, em suma, a abertura do segundo selo, ele descreve a inclinação que o ser humano, por causa do pecado, ele tem para o ódio, para a guerra e para o morticínio, ou seja, para o assassinato em massa. Então nós devemos entender que esse cavaleiro, ele reflete o que há de mais pior dentro do coração corrompido do ser humano. E desta forma, nós devemos entender que isso vai ser sinistro, que vai estar sendo manifestado na Terra. Então reflete aí a inclinação que o ser humano tem para o mal, pois o coração do homem sem Deus é voltado apenas e unicamente para o mal. Abra comigo aí em Gênesis, no capítulo 6, e nós vamos encontrar no versículo 5, o profeta Moisés relatando que o Senhor viu, lá naquele período de Gênesis 6 ali, que o coração do homem era exclusivamente voltado para o mal. E lá em Gênesis 8, 21, ele também fala o mesmo. Ó. Vejam bem o que está dito aqui, ó. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. E aqui no 8 e versículo 21 de Gênesis, diz a mesma coisa. Depois que passou o dilúvio, depois que passou todo aquele juízo divino que veio sobre a humanidade, o Senhor constatou que o coração do homem, mais uma vez ele constata que o coração do homem é continuamente mal, e que jamais ele vai destruir a terra aí sobre o juízo de um dilúvio de águas, porque o ser humano ele continua desde a sua mocidade como sendo mau. Ele diz assim, ó: E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, e nem tornarei a ferir a todo vivente como fiz. Então, mais uma vez, ele constata que o desígnio do coração humano sem Deus é continuamente mal, desde a sua mocidade, desde a sua concepção, ele já nasce corrompido pelo pecado. Então é necessário o ser humano se voltar para Deus e entender que sozinhos nós não conseguimos resolver os problemas da nossa sociedade. E com isso, eu já posso concluir com 2 ensinamentos que nós encontramos aqui nessa passagem do livro das Revelações. Acompanhe comigo o primeiro. Cristo, através desses versos, ele nos mostra que quando nós nos propomos a servir e seguir a Cristo, ao Senhor Jesus Cristo, isso causa divisão e conflito. Então, quando nós nos propomos em nosso coração, quando nós somos aí convencidos pela unção do Espírito Santo de que só Jesus Cristo ele é o Deus verdadeiro e que a única religião verdadeira é o cristianismo, isso aí vai trazer conflito e vai trazer divisão. Não pense que você vai estar unido com a sociedade, não pense que você vai estar unido com as pessoas desta terra, porque não vai. Eles estão andando na contramão de tudo que o Senhor Jesus ensinou. E quando você se propõe servir e segui-lo, isso aí vai causar uma divisão tremenda. Então, trazem aí conflito e divisão dentro das próprias famílias e diante da sociedade, pois o Espírito de Deus nos faz andar na contramão desse sistema podre e corrupto que está manifestado na terra, na contramão do mundo e sua sujeira. Portanto, é provável que esse cavaleiro aí, do cavalo vermelho, ele reflita a perseguição que já está para ser manifestada e ser instaurada no planeta Terra, que já está por vir, porque o Senhor Jesus ele nos disse aí no Evangelho de Lucas e no Evangelho de Mateus que nós seríamos odiados por causa do nome dele. Então é necessário nós entendermos que o ódio que vai estar manifestado entre os seres humanos neste tempo final vai ter um nome. E o ódio que eles vão ter é pelo nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o que diz as Escrituras. E hoje nós podemos ver ali leis sujas sendo manifestadas ali nos Estados Unidos, um país que foi aí
colonizado praticamente pelos puritanos, crentes que vieram ali da Inglaterra, crentes que vieram da Europa e começaram a colonizar ali os Estados Unidos. Leis estão sendo sancionadas ali em que a Bíblia é proibida de ser lida nas escolas por crianças. E desta forma eles dizem que a Bíblia Sagrada é um livro imoral, um livro corrupto e que não pode ser lido por crianças. Só que aqui fica o meu repúdio a essa lei maldita que eles estão sancionando ali. Porque se por um lado eles falam que as Escrituras são um livro sujo e corrompido que não pode ser lido aí pelas crianças, eles dão aí cartilhas aí que ensinam ideologia de gênero, cartilhas que falam de sexualidade e eles dizem que isso aí é só orientação sexual. Mas o que eu posso dizer com relação a tudo isso? Maldita orientação sexual que vem aí pervertendo as nossas crianças e expondo eles à sexualidade fora do tempo. Então o que eu posso dizer é para o inferno com as suas leis sujas, com as suas leis espúrias. É para lá que vocês vão se vocês não se arrependerem. É necessário que vocês se voltem para a palavra de Deus e vocês comecem a ver a sujeira maldita que vocês estão metendo aí desde a tenridade no meio das crianças e corrompendo elas. Que tipo de adultos vão ser essas crianças quando chegarem ali no padrão que tem que estar servindo a sociedade? Vão estar todas aí cheias de traumas, todas aí pervertidas por causa do seu demonismo que vocês estão metendo aí dentro das escolas. E mais uma vez eu digo, para o inferno com as suas leis. Porque vai chegar o dia que o Rei dos Reis ele vai vir e vai destruir todos vocês se vocês não se arrependerem, se vocês não pararem de destruir a infância de nossas crianças. Então fica aqui o meu repúdio. E que vocês aí que estão me ouvindo, vocês percebam o erro que a humanidade está chegando. Então nós seríamos odiados por causa do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é tempo da igreja deixar de meninice, é tempo da igreja crescer e se aprofundar na palavra e na intimidade com o Criador, para que quando chegar esse período de perseguição, tanto eu quanto vocês, nós possamos ter no que nos fundamentar. Pois este segundo selo, ele marca o início de trevas que virão sobre a face da terra, onde eu digo mais uma vez que homens iníquos eles vão se levantar, homens corruptos e corruptores que já estão se levantando e estão criando e sancionando leis espúrias, isto é, leis sujas, que vão privar os pregadores de pregar o Evangelho e de levar a verdade àqueles que mais precisam. Esses homens corruptos vão se levantar e vão criar as suas leis sujas, que vão aí censurar os pastores. Eu não sei até quando eu vou ter voz ainda para estar pregando e para estar aí confrontando todo esse tipo de pecado, mas enquanto eu estiver aqui, eu estarei apontando o pecado que estará manifestado na terra, estarei dizendo: é tempo de se arrepender, é tempo de se converter e olhar para a cruz e ver o quão contaminado pelo pecado nós somos. Então esse segundo selo, ele marca trevas sobre a terra. Juízes corruptos e corruptores vão se levantar e vão aí criar e sancionar leis que vão me censurar, que vão censurar os meus colegas pastores, que vão calar a boca de jovens que estão nas praças aí dia a dia pregando o Evangelho e mostrando que o ser humano está em um completo caos. Muitos irão para a prisão, muitos serão censurados, muitos serão até mortos, mas enquanto tivermos voz, nós estaremos aí pregando. Então, vão ser impedidos de pregar a verdade e deste modo vão privar os crentes aí do Evangelho puro e simples. E um conselho que eu quero trazer para todos vocês, tanto os que me ouvem aqui nestes momentos, quanto aqueles que vão nos ouvir através do YouTube, é necessário, meus irmãos e amigos, que vocês vivam, apliquem e se alimentem da palavra de Deus. Absorvam o máximo que vocês puderem, porque quando nós formos privados aí da palavra de Deus escrita, sabe o que vai acontecer? Ela vai estar cravada nos nossos corações. E em momentos de crise aí, tanto externas quanto internas, nós vamos ter em quem nos apoiar e em quem nos segurar.
Vamos ter em quem nos apoiar, pois saberemos que o mal ele não vai prevalecer, pois Jesus Cristo ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então, mais uma vez eu digo a todos esses homens corruptos que estão se levantando sobre a face da terra, as nossas armas aí contra vocês não vão ser armas de guerra, não vão ser armas bélicas. Nós não teremos tanques de guerra, nós não teremos aí metralhadoras para estar atirando ou bombas de nêutrons contra vocês. As nossas armas serão a palavra e o joelho no chão, intercedendo por todos os seres humanos e pedindo que Deus tenha misericórdia e dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus, venha Senhor Jesus e venha em juízo sobre esses malditos corruptos e limpe este planeta Terra e instaure o teu glorioso reino milenar. Essa é a nossa oração. Então saiba que o mal ele não vai prevalecer, pois Jesus Cristo ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, ele tem tudo em seu controle absoluto. E um segundo ensino que eu quero trazer para vocês aqui, que emerge desse texto também, é o seguinte: Cristo nos ensina através desses dois versos aí o seguinte, que quando o amor entre os seres humanos se esfria, o ódio, os conflitos sociais e étnicos, eles se propagam e demonstram que as nações estão caminhando para o seu fim, estão caminhando para a sua destruição, caminhando para o fim da sua existência. E este é o cenário que a humanidade se encontra nos dias atuais, um cenário totalmente depravado, deturpado na contramão da palavra de Deus. Porque desde que os homens criaram ideologias políticas, a ideologia de gênero, e seitas religiosas, a humanidade se dividiu. E quando a humanidade se dividiu, passou a viver contra todos os ensinamentos do Senhor Jesus e assim se afastaram do Eterno, do Criador, do Senhor Deus Todo-Poderoso. Veja em Mateus, no capítulo 12, no versículo 25, onde o Senhor Jesus ele nos relata que quando um reino ele se divide contra si mesmo, ele não pode existir. Ali ele foi acusado de estar expulsando demônios por dedo de Beelzebu, e ele disse: se Satanás expulsa Satanás, então Satanás está dividido, então seu reino não pode subsistir. Então ele fala a respeito disso, que quando um reino ele se divide, ele não pode seguir existindo. Então em Mateus 12, verso 25, nós encontramos o Senhor Jesus dizer o seguinte aqui, ó. Prestem bem atenção aqui, ó. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então, quando os seres humanos eles se dividem, quando o povo de Deus ele se divide, ele não pode seguir existindo. É necessário que haja unidade, é necessário que haja união. Então, os homens caminham, os homens andam por caminhos tortuosos, totalmente opostos aos caminhos que foram ensinados pelo Senhor Jesus Cristo. O ser humano quer andar pelo caminho largo, não quer andar pelo caminho estreito. O ser humano quer entrar por caminhos das facilidades, caminhos que não têm autonegação, caminho que não tem rejeição do pecado, mas quer viver em sua maldita libertinagem. E desta forma se dividem. E essa é a tática do sistema maldito que está instaurado no planeta Terra. Eles dividem as grandes massas, colocam pessoas aí entre capitalismo e socialismo, entre direita e esquerda dentro da política, colocam os crentes aí dentro das igrejas, entre calvinistas e arminianos, quando eles deviam entender o que João Calvino ensinou e o que Jacobs Arminius ensinou, para que assim possam absorver tudo de bom que esses homens ensinaram. Esses homens não dividiram ninguém. Quem se dividiu foram os próprios intelectuais que estão infiltrados dentro das igrejas, que criam aí, como aqueles doutores da lei do período do Senhor Jesus Cristo, que criavam suas interpretações e não procuravam entender o que de fato diziam as Escrituras, e desta forma dividiam o povo entre ali fariseus e saduceus. Esse espírito ainda continua manifestado dentro das igrejas e é necessário que isso seja quebrado.
Então os homens andam por caminhos tortuosos, totalmente opostos aos ensinamentos do Senhor Jesus. Jesus Cristo, ele ensinou que nós devíamos ser um com ele, assim como ele é um com o Pai. Desta forma, o maior ensinamento que o Senhor Jesus Cristo nos deu foi a união, a concórdia entre os seres humanos, o amor pelo próximo. Essa lei régia que ele nos ensinou, tanto pelos apóstolos quanto por ele mesmo, que dizia: ama ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ama o teu próximo como a si mesmo. Ele não falou de vida e faça seus grupos, ele disse: ame o seu próximo como a ti mesmo, ame todas as pessoas. Não fique criando grupinhos, porque esses grupinhos provêm do diabo. O único grupo que nós temos é o grupo cristão, é o corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Então é necessário que o ser humano seja um com Cristo, assim como ele é um com o Pai, para que o mundo possa crer que Jesus Cristo foi enviado pelo Pai. Então é necessário que haja concórdia entre os homens, não divisão, não guerras, não afrontas, não perseguições religiosas, não divisões idiotas. A divisão nasceu no coração de Satanás e também no coração corrompido dos seres humanos, coração depravado dos homens, coração corrompido que criou as guerras, que criou aí essas malditas divisões filosóficas. E quando eu falo de divisões filosóficas, eu falo de conflitos aí sobre o que é certo, sobre o que é errado, sobre o que diz a palavra de Deus, quando o que deve ser discutido de fato é o que Jesus ensinou. O que é que o apóstolo Paulo ensinou? O que é que todos os crentes em Cristo ensinaram no passado, para que nós possamos crer de fato na palavra do Messias? Não possamos estar crendo em palavras de homens. E mais uma vez eu digo, enquanto aí esses homens do passado estiverem na palavra, enquanto João Calvino e Jacobs Arminius estiverem na palavra, eu estou com eles. Agora, a partir do momento que eu ver eles ensinando algo que não concorda com as Escrituras, eu dou um tchau para eles e fico com a palavra de Deus. Nós devemos entender que o ser humano, se ele se afastar de Cristo, se ele se afastar da palavra de Deus, a única coisa que ele vai conseguir é a guerra, é a confusão, é o caos. Então aqui mais uma vez o meu apelo para vocês, todos os seres humanos do planeta Terra, crentes e incrédulos, abram o seu coração para o Senhor, porque o tempo está próximo. Essa destruição que está iminente está chegando. E mais uma vez eu falo, eu não sei até quando terei voz para estar condenando pecados e dizendo a vocês que se arrependam. Jesus, ele disse lá em João 17, versículo 21 até o 23, o seguinte, vejam bem o que ele nos diz aqui, João 17, versículo 21 até o 23, ele orando pelos seus discípulos, mas também orando por aqueles que viriam no futuro. Ele diz o seguinte aqui, prestem bem atenção, João 17, versículo 21 ao 23, vejam bem o que diz aqui, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti. Então ele está dizendo, eu lhes ensinei essas coisas, eu lhes preguei a verdade, para que eles sejam um. Como tu, ó Pai, és um em mim, ele diz aqui, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Então, desde o princípio, o ensinamento do Senhor Jesus Cristo é que os seres humanos fossem um com Ele, assim como Ele é um com o Pai. Enquanto o ser humano seguir dividido aí com ideologias políticas, ideologia de gênero e malditas aí filosofias, malditas convicções filosóficas, o ser humano vai estar provocando o caos. Portanto, é tempo do ser humano se arrepender de seus pecados e ver que somente o Senhor Jesus Cristo é capaz de nos unir e de nos restaurar. Se retirarmos de cena o príncipe da paz, se retirarmos de cena a palavra de Deus,
vai ficar apenas o caos instaurado aqui nesta terra. Então, mais uma vez eu digo, legisladores políticos, juízes de todos os lugares da terra, é tempo de vocês se arrependerem e se voltarem para a palavra de Deus. Porque se vocês ficarem dando lugar e espaço para o diabo e para as suas leis, vocês vai acarretar a destruição sobre os seres humanos. E sangue inocente estará derramado sobre suas mãos. Se vocês não se arrependerem, se vocês não se tornarem para Cristo. Então, só Ele pode nos unir e nos restaurar. Deste modo, abra o seu coração para Cristo. Deixe que Ele guie os seus passos. Confie no Senhor, pois Ele tem tudo sob controle. Então é necessário que presidentes, deputados estaduais e federais, senadores, prefeitos e vereadores, todos se voltem para a palavra de Deus, se voltem para o Senhor. Porque se vocês não se voltarem, a destruição é iminente. E se vocês forem achados fora do grupo do Senhor Jesus Cristo, vocês serão destruídos. Sei que minhas palavras parecem duras, meus irmãos, mas é tempo de nós refletirmos, é tempo de nós olharmos para a palavra de Deus e começarmos a clamar: Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque é tempo de nós estarmos nos consertando, não é tempo de estarmos em divisão, com ideias políticas, com ideias filosóficas, mas olhando para a palavra de Deus e nos preparando, porque a destruição está vindo. O diabo, através do anticristo, já está fazendo sua articulação política e o seu maldito império déspota vai ser instaurado sobre a terra. E se nós não estivermos preparados, se nós não estivermos comendo a palavra, se nós não estivermos parando com toda a meninice, com esse estrelismo gospel, com esse maldito antropocentrismo que está manifestado nas igrejas, vamos todos para o inferno. Mas se nós nos voltarmos para a palavra, se nós nos arrependermos dia a dia dos nossos pecados, nós poderemos dizer para o Senhor Jesus, quando Ele estiver chegando: Maranata, ora vem Senhor Jesus, seja bem-vindo entre nós, tome o teu trono aqui nesta terra, instaure o seu reino, resolva nossos problemas sociais, porque nós necessitamos de Ti, Senhor. Mas é necessário nós nos voltarmos para a palavra. O risco é grande, meus irmãos, e não é tempo de estarmos aí como crianças e vivendo como nécios. A palavra de Deus está aqui conosco, está diante de nossos olhos, está em nossas mãos, para que nós possamos lê-la e nos alimentarmos com ela. Mas vai chegar um ponto que essa Bíblia que tem em minhas mãos, ela vai ser tirada, e é necessário que ela esteja cravada no meu coração, porque se ela não estiver, eu não vou ter no que me segurar, não vou ter no que me sustentar. E assim também vocês. Vai chegar um tempo que eu não vou estar aqui pregando mais e outros colegas pastores não vão estar pregando, mas a palavra estará dentro do coração, porque nós teremos plantado a semente e vocês guardarão a palavra, e aquele que guarda a palavra, ele é bem-aventurado. Lembra do início do livro das Revelações? Bem-aventurado é aquele que lê, que observa e que guarda as palavras desta profecia. Então leia, observe e guarde as palavras dessa profecia, estude ela, coma ela, aplique em sua vida, porque o dia está chegando que você não vai ter ela para ler mais, mas se ela estiver no seu coração, estará tudo bem. Então, que o Eterno nos abençoe grandemente, e mais uma vez eu digo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém.